Olá, muito boa tarde. No ar, mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. A B3 é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome aqui da Bolsa. E eu lembro que esse programa você vai poder assistir daqui uma semana mais ou menos na página que nós temos no YouTube, que a página tem o nome de programa Mercado Futuro. Vai lá que o programa fica lá para você ver a hora que quiser, do jeito que quiser, quantas vezes quiser. E estando no YouTube, aproveite e vai para o canal Direto da Bolsa, que é um outro canal que eu mantenho no YouTube. São boletins menores. O programa tem quase 30 minutos. Os boletins do Direto da Bolsa são pequenos, 1 minuto e meio, 2 minutos, que é bom para ver no smartphone. Bom, todas as coisas num país, elas partem de uma premissa. Elas partem de uma política. Você define, olha, queremos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer outro. Na minha opinião, eu não entendo muito bem do assunto, por isso que é a entrevista de hoje. Sei lá se foi Juscelino Kubitschek ou quem foi, optou no Brasil, num país continental enorme como o Brasil, pelo transporte rodoviário. Estou contando das coisas mais dos anos 50, 60, por aí. Quando o Brasil, na minha modestíssima opinião, o Brasil devia ter feito uma opção pelo ferroviário, pelo fluvial, que é o que nós temos aqui, Rio de Monte e Estrada de Ferro, que é um meio de transporte de pessoas, de cargas e tudo. E não é bem isso que a gente tem aí. Mas, feita essa introdução de quem não conhece muito bem esse assunto, eu vou conversar com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Ferrovias da Zona Sorocabana. Trata-se do Rogério Santos, que veio aqui hoje para comentar, para ouvir um pouco a postura dos ferroviários sobre essa questão ferroviária no Brasil. Rogério, muito boa tarde, muito obrigado. E eu que agradeço o convite, uma boa tarde. Por que a gente não tem ferrovia? É um ato político, uma decisão política, é isso? Basicamente, sim. Um país com as dimensões do Brasil era para ter muito mais ferrovias. O que afeta basicamente o modelo ferroviário é a política brasileira do modal de transporte ou de como você quer escoar a produção ou tratar as regiões do país. Para se ter uma noção dos últimos anos, no estado de São Paulo, a ferrovia retraiu 50% da capacidade dela de operação. Ou seja, da quantidade de linhas férreas que existia na década de 80, nós estamos só com 50% operando. Por quê? Parou de O operar? processo de privatização, desestatização, passou para o setor privado. E o setor privado, ele tem a competência do lucro, é evidente. O empresário ele vai investir onde ele der mais retorno. E o fim social que o Estado tinha no transporte ferroviário, do modal, deixa de existir. E entra agora o fim lucro, né? Esses são os interesses. Conheço parte da região do Oeste Paulista, região de Prudente, de Panorama, Epitácio, que é mais Marília, a região aqui de baixo de Itapeva, né? Itapeva foram estagnadas. Por exemplo, a ferrovia que sai de Bauru até Corumbá também praticamente quase exterminada, quase morta. Então todos esses trechos não são de interesse do modal ferroviário do setor privado. Eles focam mais no corredor de exportação que é tido hoje, que é o que sai de Santa Fé, ou vem de Rondonópolis, Santa Fé, e desce ao Porto do Santos pela Bitola Larga. Aí está o veio de produção, mais grãos e açúcar também. Agora, você me conta um pouco. A ferrovia no Brasil é uma concessão, é como uma televisão. O governo é que É uma concede. concessão. A ferrovia no Brasil como um todo é uma concessão ferroviária. É da União, todo o patrimônio é da União. Tirando alguns vagões, algumas locomotivas que foram adquiridas pelo setor privado, boa parte do patrimônio que existe ainda do material rodante é da União, ou seja, é da população. Eu fiz uma viagem faz já um certo tempo inacreditável entre São Paulo e Santos num vagão de 1900 e nada. Essa rodovia continua existindo, aqui desce a serra assim? A Serra de Santos, É. para descer a Santos você tem dois caminhos pela ferrovia, pela Cremaleira, trocar. Cremalheira. Isso, é feito pela MRS, tá? Isso. E o que serpenteia a serra, que era a antiga FEPAS, é feita pela Rumo, ou a LL, como há uns tempos atrás.
Você me Mas falou desse setor aí de vir lá do Mato Grosso e ir até Santos. Essa é a rodovia, é a ferrovia que está funcionando, a tal de bitola larga aí? o que está funcionando mesmo no estado de São Paulo em referência à carga é o que vem, escoa do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, pela bitola larga, saindo de Santa Fé, passando por Santa Fé, no estado de São Paulo, descendo por São José do Rio Preto, Araraquara, Campinas, passa ali na região de Sorocaba e desce até o Porto de Santos. Aqui. Só isso é carga, não Isso tem é carga. passageiro. Não, passageiros no interior não tem mais. E onde que tem passageiros? Tem em algum lugar? Mas é turístico só, mas transporte de massa, de passageiro não tem mais. O metrô não é trem, mas não é trem, né? Olha, É outra categoria, né? é dado como outra categoria, mas é trem, é um transporte sobre trilhos. Não tem, ele é muito parecido com a CPTM, que também é trem sobre trilhos. É uma diferenciação que foi feita na época e hoje fez duas categorias. São metroviários ou ferroviários, é a mesma coisa. Esses trens que a gente tem aqui para ir para Santo André, isso é trem, é ferroviário. Os trens de passageiros, sim, Isso. ferroviário. É esse que tem que vai... CPTM, você está falando? CPTM. Isso, são trens. É Companhia Paulista... Transporte metropolitano. Transporte metropolitano, mas o que rege é a coisa do trabalhador ferroviário. Sim, sim, sim. Né? Eu tenho um amigo que outro dia estava meio aposentado, queria ser, como é que chama? Maquinista, né? Maquinista, isto. Aí ele chegou, foi até tentar lá, aí no RH ela falou, mas o senhor sabe, entende bem de computador? Eu falei, na nossa geração não é muito, né? Não, porque hoje o maquinista não precisa nem olhar pela janela, é tudo... Hoje é tudo informatizado? Boa parte é informatizado, mas a decisão ainda é do ser humano, né? É do maquinista. Algumas linhas do metrô são automatizadas, tá? Mas as linhas ferroviárias são todas conduzidas por maquinistas. Condutores, dá o nome que se quiser, mas são maquinistas. Existe a correlação com o eletrônico, com a computação, mas a decisão ainda é do ser humano. É o homem que ele conduz. Como é que você controla isso tudo, esse vai e vem Porque a linha ela é uma só, né? Às vezes são duas, mas o trem está... Você fala dos trens de cargas. Isso. São via satélite, tudo guiado por via satélite. Então, os trens, normalmente, as locomotivas têm um GPS dentro delas, né? E o computador analisa toda a composição do trem, pressão do ar, frenagem, e é registrado no computador de bordo e enviado por via satélite. A condução do trem, frear, acelerar, diminuir, aumentar, é do maquinista, porque não tem sistema que faça isso ainda hoje no Brasil. Uma pergunta, curiosidade minha boba aqui. Sim. Por que... Bom, deve ser para avisar, né? Por que o trem apitava antes de entrar no túnel? Não, é um aviso, realmente é um aviso, porque antes né? muita gente passava pelos túneis, né? Mas é um aviso. Às vezes tem pessoas trabalhando nos túneis. Então, com isso daí, todo maquinista é obrigado a apitar. Me conta uma coisa. O Brasil já teve muito mais ferrovia do que tem hoje. Tinha ferrovia. Eu viajei para Rio Preto de trem, o São José do Rio Preto. Lembro até que era um trem que era meio luxo, tinha uma cadeira especial e tal. O que aconteceu com os ferroviários? Eles foram, esses que trabalhavam nesses trens de carga, eles simplesmente Foram desligados. perderam o emprego e... Os trens, você está falando basicamente dos trens de passageiros, Sim. longo percurso. No processo de privatização, em 88, 89, as concessionárias tinham por obrigação manter os trens de passageiros por 2 anos. Tá? E nesse inteirinho elas manteram, dentro do patamar delas, aos trancos e barrancos. Encerrou os 2 anos, parou-se tudo. Nós vamos em intervalinho, já tem mais outros intervalos, nós vamos em intervalo. Eu converso com o Rogério Santos, tentando entender aqui um negócio que eu não consigo. Por que a gente não tem trem como se tem em qualquer lugar do mundo? A gente fala Europa, mas eu morei nos Estados Unidos e eu ia de Palo Alto a São Francisco num trem de 2 andares, todo Sim. lugar tem trem. Aqui eu quero entender um pouco da parte econômica, mas no outro bloco. Sim, claro. Vamos lá, um intervalinho, já volto já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto é ferrovias. Por que nós temos tão poucas ferrovias? Passageiro quase nenhuma. Eu queria entender um pouco a parte econômica. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Para transporte de produtos agrícolas. Nos Estados Unidos
é o rio Mississippi, não é isso? Que eles Sim. transportam tudo lá. O rio Mississippi, a manutenção do Mississippi é feita pelo exército norte-americano, que é um exército profissional, eles ganham, né? E é deficitário, certo? Dá prejuízo. Mas, devido à sua importância logística, né, o povo banca aquilo lá, via imposto. A ferrovia, ela é deficitária para o transporte de passageiros? Todo transporte de passageiro de massa é subsidiado pelo Estado. Tanto CPTM, qualquer empresa que for, você tem O que... ônibus também? O ônibus também. Transporte de massas é subsidiado. Não adianta a gente querer falar alguma coisa diferente. No Brasil não tem como. Se você for colocar todas as linhas de ônibus, existe o subsídio do Estado para deixar a passagem mais acessível à população mais carente. E é feito isso também nos trens de passageiro. Então, passando disso para o trem de carga, o trem de carga não, por si só ele tem um lucro dele pelo transporte, mas de passageiro não. Você falou já 2 vezes dentro do negócio da privatização. A privatização agravou a questão dos ferroviários, mas não foi ela a principal culpada, porque o Brasil nunca optou, né, pelo transporte ferroviário. Houve um momento em que o Brasil tinha optado pelo transporte ferroviário, tanto que existia ferrovia para todo lugar. Como exemplo, o estado de São Paulo. Você pegava um trem de passageiro aqui em São Paulo, você chegava até Presidente Epitácio, até Panorama, até Santa Fé. Isso, Araraquara, subia até a parte de Uberaba, Uberlândia ali em cima. Então você tinha essa coisa. Ou então você descia de trem de passageiro para Santos. Então, o problema é que, em determinado momento político, optou-se pelo modal rodoviário, não desmerecendo o rodoviário, que é tão importante que o modal ferroviário. Tá? Optou-se de tal forma isso e estagnou-se o transporte ferroviário. Tá? Aí o que aconteceu? Foi atrofiando. Houve a formação das antigas ferrovias, Estrada de Ferro Sorocabana, Estrada de Ferro Paulista, formou-se a FEPASA. E a FEPASA, o objetivo dela era fomentar novamente o transporte ferroviário. Ela deu o seu auge e depois começou a decadência também, em função da condição política, que culminou na desestatização em 89, mais ou menos. Agora, eu tenho ouvido falar, não sei, você deve estar melhor informado que eu, vai se construir em São Paulo, assim como tem o Rodoanel, vai se construir o Ferroanel, não é isso? Existe o projeto do Ferroanel. Agora, não é para passageiro, é só para carga. O objetivo é tirar o trem de carga de dentro de São Paulo, por causa da CPTM, né? E deixar o transporte dentro de São Paulo para passageiros. Nesse sentido, como é muito intenso, não é muito seguro e não é muito salutar mesmo. Só que para você fazer linhas férreas é muito, muito mais caro do que a rodoviária. Basta ver há quanto tempo a gente tem o Rodoanel para ser terminado. Então, demorou-se muito. O ferroviário é muito mais caro e muito mais direcionado. Então, não sei se vai ser tão rápido assim. É mais caro do que botar petróleo ali, asfalto, né? É mais caro. Porque toda a construção de leito, pedras, trilhos, todo aquele trabalho é muito alto, muito caro. Eu li alguma coisa sobre a Valec, né? Você falou, a Valec é uma estatal, teoricamente, para ferrovia, não é isso? Ela está gerindo o patrimônio, né? Ela não é ferroviária, ela está gerindo o patrimônio que era da rede. A rede foi extinta, né? E o patrimônio dela está sobre a Valec. E a Valec é agora que faz essa transição. Porque uma empresa que está gerindo, então eu não sei o que aconteceu aí, que diz que faltava trilho para a Valec, né? Falta. Porque está saindo estrada, é isso que eu queria que você falasse comigo. Tudo bem que é carga. Eu gostaria de ter trem de passageiro, porque eu acho Mas é importante os trens de carga, o Brasil precisa dessa... Não está saindo, tem uma Ferrogrão que estão falando, Ferronorte que está descendo. A Ferronorte está indo em Rondonópolis descendo para São Paulo. Isso. Existem outros projetos de outras ferrovias também, mas morreram no papel e algumas foram feitas e não deram em nada. O problema do país é o que você quer realmente fazer. Se você quer direcionar aquele dinheiro para construir, para favorecer o escoamento da produção, você tem que direcionar corretinho e aplicar efetivamente aquilo lá. Além de aplicar, acompanhar a construção. Porque não adianta nada você colocar o dinheiro e não fazer o acompanhamento. Porque daí começa a sair pelos lados. E aí você não consegue empreendimento, vai para frente. Por exemplo, a Ferrovia do Estado de São Paulo é uma concessão. Pelo projeto de concessão, a ferrovia seria responsável pela manutenção das linhas férreas e ela deveria manter todos os fluxos de cargas funcionando sem estagnar nenhuma região. Daqui, saindo de São Paulo, se você for para Presidente Epitácio, você não chega mais. Ela abandonou.
Se você for para Piracicaba, não tem mais saindo do trecho. Se você for pegar o trecho que vai de Botucatu para Bauru, seguindo para Novo Oeste, que é a antiga Novo Oeste, né? Também está muito judiado, são poucos trens que circulam. Então, há necessidade de simplesmente fazer com que se cumpra aquilo que está escrito. Agora, houve um decreto, se não me engano, do governo, já há alguns anos, permitindo a concessionária devolver a parte do patrimônio ao Estado. Só que o que ela vai devolver? Aquilo que foi sucateado. Então, o Estado ou nós vamos receber parte do patrimônio sucateado, enquanto a concessionária vai ficar com o filão, que é o transporte daquele veio, por exemplo, do corredor de exportação para o Porto de Santos. É isso que aconteceu no Estado de São Paulo. Agora, na teoria, não sei se na prática também, você transportar produtos, seja minério, seja grão, seja o que for, por ferrovia é mais barato. Sim. Então, quer dizer, o que na minha modestíssima opinião, justificaria você fazer um negócio mais caro, que é a ferrovia, pensando no médio para frente prazo. Sim. Né? O investimento ferroviário é médio e longo prazo. Os trens, por exemplo, hoje que estão sendo transportados no Estado de São Paulo, têm média de 89 a 100 vagões. Então, 100 vagões, 120 toneladas cada um, você pula para 12 mil toneladas. Se você dividir por caminhões, um trem hoje com 100 vagões, você tira mais ou menos 250 a 300 caminhões das rodovias. Eu ia te perguntar essa relação. Então, essa correlação é importante. Só que o modal rodoviário é muito importante nessa ponte, porque o trem não chega na fazenda, o trem não consegue fazer as pontas. A integração dos modais é que é muito importante. O problema é que se abandonou a ferrovia e se vinculou todo ao rodoviário. Agora você tem uma discrepância. O modal ferroviário para o transporte de grande carga é muito mais barato. Só que hoje nós estamos deficitários. Deficitário no que eu falo, no atendimento ao produtor. Hoje nós temos poucas ferrovias. Então agora tem que se melhorar isso. Rogério, vamos ao segundo intervalo, Sim, passar claro. rápido aqui. Eu entrevisto o Rogério Santos, ele é diretor do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana. Está contando um assunto que fazia tempo que eu queria falar aqui no programa, para ver se eu entendo porque que é esse nó aí na questão ferroviária. Nós voltamos já para o último bloco para arredondar essa conversa. Até já. Ok, estamos de volta. O assunto é a questão ferroviária. Olha, esse assunto é palpitante num país como o Brasil, mas a gente vai fazer o programa, se não der para falar tudo, fica para uma outra vez. Eu converso com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, Rogério Santos. Estava contando para ele aqui no intervalo que nos Estados Unidos, o que se chama de modal, o fazendeiro carrega o caminhão, mas do caminhão, quando ele enche o caminhão, que ele vai entregar até, seja a linha do trem, né, seja a estação, ou seja o porto, porque tem o rio Mississippi, ele anda 10 quilômetros no máximo, 5 quilômetros. Então é um modal muito bem feito, muito bem, mesmo que dê prejuízo. Porque esse ferroviário dá prejuízo, de carga não, né? Não dá prejuízo. Mas a hidrovia eu sei que é deficitária. Eles têm porque logisticamente é interessante. Aqui no Brasil, nós temos, pelo que eu entendi, uma linha que vem lá do Centro-Oeste e tal, para ir até Santos. Paranaguá não tem também uma linha? Paranaguá tem. Paraná? O maior porto da América Latina é o Porto de Santos. E o calado dele favorece aos navios de grande porte. Tá? Paranaguá já não tem tanta essa facilidade em função do calado. Então a maioria da carga sai aqui pelo Porto de Santos. É o que tem melhor estrutura, apesar de estar bem abaixo vamos dizer assim, da estrutura necessária para dar uma logística melhor na produção, né? Paranaguá já nem tanto. Então a tendência é você escoar a produção por Santos, o Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Tem lá para cima que estão construindo um porto, lá para cima esqueci o nome do bendito, mas em todo caso. Existem portos direcionados para cargas de grãos. Paranaguá tem, Santos tem, Tubarão tem e lá para cima também tem mais. Lá tem um norte agora também. Tem um porto grande lá. O Arco Norte, como isso. Mas a produção, sim, como o senhor falou do ciclo do milho, né? Da logística do milho. Nós temos aqui também a soja, que desce
pelo corredor de exportação de Santos, da bitola larga. É soja, milho, açúcar, já que a Rumo também agregou ao seu patrimônio a LL, que é a ferrovia, também o açúcar. A FCA, que desce pelo outro corredor da Estreita, que vai até o Porto de Santos, que desce por Uberaba, Uberlândia, vem para Paulínia, também agora está mais para o grãos e açúcar também. A FCA é do Grupo Vale. Tá? É mais voltado para o minério lá em cima, mas hoje a produção está voltada para o grãos também. E a malha ferroviária existe ainda, mesmo que a rede ferroviária... A malha ferroviária existe, mas foi estagnada. Por exemplo, nós temos uns colegas nossos da Bahia e do Sergipe que todo o trecho ferroviário está encerrado praticamente. Alguns trens funcionando. É o direcionamento do que é mais lucrativo. O modal privado, o setor privado, é lógico, ele vai buscar onde está o lucro, não tem como. Só um cego não vê isso. E é lógico ele fazer isso. Então, ele busca onde dá mais lucro para ele e onde dá menos lucro ou dá menos retorno, ele vai deixando. É lógico isso. Então, você tem toda uma região nordeste lá para cima já sendo estagnada a modal ferroviário. Rio de Janeiro, praticamente, a ferrovia de cargas também morreu. É mesmo? Então, o estado de São Paulo, 50%. Então, eles ficam condicionados a veios, a certos traçados. Então, esse é o problema hoje do Brasil. Não é a Vale, por exemplo, que tem uma grande estrada lá, né? Porque ela precisa... É uma concessão? Ela só uma usa... parte concessionária. Ferrovia concessionária. E essa concessão é dada por quantos anos? Normalmente 20, 30 anos. O daqui do estado de São Paulo é 20 anos. Eles estão tentando renovar a concessão, né? Dobrar mais um período. Pro empresário, o investimento por ser alto na ferrovia, quando fica no final da concessão, fica complicado você fazer o investimento. Se eu tenho mais 3 anos, 5 anos de concessão, como é que eu vou fazer um investimento pesado nesse setor? Então eu preciso que dobre o tempo da minha concessão para eu poder fazer o investimento. Lembrando que o investimento dele está direcionado. Mas na concessão, quando você concede alguma coisa, você não pode exigir... Desculpa, não, sim. Entender. Olha, você vai ficar aqui com esse trecho que vai até Santos, por exemplo. O trem chega no porto, né? Sim. Mas, em compensação, você vai ter que investir, digamos, vai ter que ter transporte de passageiro. Não dá para fazer esse tipo de coisa? Dava. Tanto que foram 2 anos. Falta de política, isso. Falta de política. No modelo de privatização, quando você fez isso, já deveria ter sido condicionado. Agora, fazer no meio do caminho, forçar o empresário a assumir esse custo, fica difícil para ele assumir o custo. O modal de passageiros hoje precisa de uma mudança de consciência política no país. De outra forma não tem. Por exemplo, eu sei que tem um projeto de trem de passageiros até Sorocaba, tem um projeto de trem de passageiros para descer para Santos de novo, tem um novo modelo de transporte de passageiros para Campinas, tem a ideia do trem-bala ou trem de alta velocidade para São Paulo-Rio. São Paulo-Rio. Isso, São Paulo-Campinas também. Mas tudo isso para no papel. Eu sei que tem políticos que desejam fazer isso e levar isso à frente. Mas a condição do país hoje é muito difícil, né? A política hoje está complicada para caramba. Mas vai acabar, está passando rápido. 2018 já está aí na porta. O que eu queria entender é o seguinte, hoje, por exemplo, o Santos, que você disse que é um porto que está bem equipado e tudo. Sim. Porque eu me lembro de uma vez que eu fui a Santos que os caminhões atrapalhavam a ida do trem quando chegava lá embaixo. Continua. Eles paravam em cima do trilho para o trem não passar. Hoje, tem uma briga, porque isso, hoje se você tem ferroviário desempregado, os rodoviários também não querem perder a... Não, hoje já existe uma melhor integração entre os modais lá embaixo. Já está existindo uma política portuária melhor. Então eles estão tem agenda, isso. Então isso está fazendo. Existem os problemas, como qualquer outro tipo de atividade. Mas está bem melhor, está bem mais administrado. Vamos dizer assim, que as pessoas começaram a se entender, né? Então os modais hoje estão sincronizados. Onde está correndo a linha férrea, está separado da linha rodoviária. Então, normalmente só alguns cruzamentos dentro do porto mesmo. Mas o seu linha de descarga do ferroviário é separado do rodoviário. Quando é o rodoviário que está descarregando, o vagão não entra, porque os dois juntos dá acidente. Então, está bem mais organizado, vamos dizer assim. O que eu acho que eu tenho como exemplo, não sei, você pega São Paulo. São Paulo não é nenhum primor, mas você vê o que as pessoas andam de metrô e nesses trens da Companhia Paulista de... CPTM. CPTM.
trens com ar-condicionado, confortáveis, não sei se são todos, mas eu dei sorte a vez que eu andei, estava... É tão mais confortável que o ônibus apertado, que o diabo acorda. Não consigo entender por que isso não... Seja político ou sem político, por que a coisa não vai? Todo investimento, quando se refere a trens, é muito alto. O que resolveria em São Paulo é a aplicação, para melhorar a situação da população, é a melhoria dos transportes de massa, que são os trens. O rodoviário está saturado. Existem ônibus também confortáveis, tá? Isso é lógico, mas não atende a demanda. E no horário de pico, o confortável também do metrô e da CPTM vira desconfortável, porque é muita gente. Muita gente. Muita gente. Tem situações em que as pessoas praticamente são empurradas para dentro do vagão para comportar aquele volume de pessoas. Sardinha em lata, é quase uma sardinha em lata. É complicado, bem é complicado. Não, e eu estou te falando, nosso tempo já acabou, viu, Rogério? Nós vamos ter que marcar outro dia para continuar a conversa. Tudo bem, a gente marca. Mas você pega o seguinte, pô, nos Estados Unidos você tem trem, não é metrô, é trem, até dentro de aeroporto, para você ir de uma asa para outra. A CPTM, mesmo sendo caro desse jeito, por que todo mundo tem e nós não temos? A CPTM, o governo do estado, tem um investimento do trem que vai até Guarulhos, até o aeroporto de Guarulhos. É um bom. Apesar de estar sendo feito agora, atrasado, vamos dizer assim, mas está sendo feito. Mas isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Perdão. Um monotrilho até o aeroporto de Congonhas. Isso precisa empaca, né? Fica empacado, né? Fica, porque é um investimento alto. Rogério, nosso tempo acabou e que acabou tem que acabar. E ainda ele está com tosse, daqui a pouco começa a acompanhar o Rogério também tossir. A gente marca uma outra conversa quando você puder e a gente vai esticar essa conversa aqui. Eu agradeço a Muito oportunidade. Obrigado. Não, eu que te agradeço. Obrigado. Gente, todo dia tem um programa. Até o próximo. Tchau, tchau.